Você tem o direito de não ser ofendido? Eu vou dar spoiler. Nesse vídeo eu vou defender que não. Você não tem o direito de não ser ofendido. Eu vou usar como inspiração o caso de racismo que ocorreu com o João no BBB, que ele foi comparado, né, o cabelo dele foi comparado com a peruca do Homem das Cavernas pelo Rodolfo. Então, tá, eu fiz uma pesquisa um pouco sobre isso, não tô assistindo o BBB, mas acho muito interessante pegar essas questões do cotidiano para problematizar uma série de temas sérios. Então, eu quero discutir um pouco sobre essa questão que eu acho muito relevante, eu acho muito importante, mas que, ao meu ver, ela está sendo tratada de maneira equivocada, inclusive por pessoas de esquerda cujas opiniões eu admiro muito e tendo a concordar a maioria das vezes. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Já deixa aquele like, já se inscreve no canal, ativa o sininho, e se porventura esse vídeo for importante, você achar que o conteúdo dele é relevante e tem pessoas que poderiam crescer com o conteúdo dele, eu gostaria de pedir que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Então, antes de falar sobre esse direito de não ser ofendido, vamos discutir um pouco a questão do racismo que acontece no BBB, né? Primeira coisa, foi racismo? Foi. Por que foi racismo? Foi racismo porque o Rodolfo se sente, em primeiro lugar, ele se sente no direito de comentar sobre o corpo alheio, né? Ele se sente no direito de comentar sobre o cabelo alheio e fazer um comentário que vai ser entendido pela maior parte das pessoas, né, que sofreria esse comentário como algo depreciativo, né? Então, um homem das cavernas, né? Na nossa sociedade a gente faz esse elo, essa ligação como algo pejorativo, como algo primário, como algo que causa certo desconforto. Então, quando ele faz esse tipo de comentário, não só ele está se dando o direito, né? Um direito que é muito comum, né? As pessoas brancas se veem muito no direito de comentar sobre os corpos, sobre a cor, sobre o cabelo dos outros, às vezes de tocar, né? Eu conheço pessoas negras que já me falaram, às vezes as pessoas vêm tocando como se não tivesse problema nenhum, né? Vêm tocando nas pessoas que você nem conhece, vêm falando sobre o quão exótico é aquilo. Enfim, isso é uma coisa bastante problemática. As pessoas negras estão cansadas de saber, elas já estão cansadas de avisar e de falar sobre isso, e eu acho que elas falam muito melhor sobre isso do que eu, tá? Então foi um caso de racismo. Foi um caso de racismo proveniente do fato de que nós naturalizamos esse tipo de comportamento e nós reproduzimos esse tipo de comportamento como se não tivesse nenhum problema, né? Então o Rodolfo, ele vai dizer, eu não sabia que ofendeu, etc. Ele vai se colocar na defensiva e vai alegar ignorância, embora, né, esteja muito pululando na sociedade, as pessoas avisando já que isso é um problema. Como as pessoas negras são muito melhores para explicar isso do que eu vou deixar isso mais ou menos por aí, né? Por como dado que foi racismo, as pessoas estão dizendo que foi racismo, eu vou me focar numa questão filosófica que o problema desse racismo é que ele ofendeu o João? Ou será que existe um problema maior que deveria ser levado em conta e que esse problema é que deveria estar no discurso público? Eu vou defender que sim, que o problema é algo outra coisa, né? Que é o que a gente chama de racismo estrutural. Então eu vou entender essa postura de que é errado porque não me ofendeu como algo muito individualista, eu diria até um tanto quanto neoliberal, tá? Tem aula sobre neoliberalismo aqui no canal. Olha como você está focando no indivíduo, né? O critério agora é o indivíduo que se sente ofendido. Então qualquer pessoa que se ofenda com algo, esse algo passa a se tornar errado. Eu defendo que não, que o problema do comentário é que ele foi racista, ele corrobora com o racismo estrutural da nossa sociedade, com o racismo que está nas instituições, com o racismo que está nos valores, nas crenças, na linguagem, no direito, na economia e nos vários, inúmeros outros micro-relações de poder ou macro-relações de poder que estão permeadas por esse racismo. Então não foi ruim, não foi errado porque ofendeu o João, embora não esteja apoiando que se ofenda o João ou o Zezinho ou qualquer pessoa, tá? Não estou apoiando aqui ofensa, eu estou dizendo que o fato de ter sido errado não é proveniente de ter ofendido o João. O fato de ter sido errado é proveniente de ser uma atitude que corrobora com o racismo estrutural na nossa sociedade. Entenda como é meio neoliberal essa ideia, né? Se o problema é a ofensa,
pensa, né? O problema não tá mais na estrutura da nossa sociedade. O problema tá no Rodolfo, né? O problema tá no Rodolfo porque o Rodolfo, enquanto indivíduo, é um babaca, então, né? A gente pode usar algum termo pejorativo para se referir a ele. E o problema, né? Para resolver esse problema, o Rodolfo deveria deixar de ser um babaca. Olha como isso não resolve nada, né? O Rodolfo, ele foi ensinado a ser racista num contexto, né? Ouso dizer que se você for pegar os familiares, as pessoas que circundam o seu meio, você vai encontrar inúmeras pessoas que inclusive vocês amam, que já fizeram comentários muito piores acerca de cabelos, ou acerca de sexualidades, ou acerca de gêneros e uma série de outras coisas, tá? Então isso é completamente estrutural na nossa sociedade. Isso não é um problema de Rodolfo e João, isso é um problema de duas visões de mundo, né? Uma na qual a gente se sente no direito de depreciar as pessoas pela cor da sua pele, pelo seu cabelo, por uma série de traços, e outro no qual a gente não se sente e a gente vai lutar então para construir esse outro mundo, porque a gente infelizmente vive no primeiro. Eu faço o adendo que o nosso presidente da república fala diariamente coisa muito pior e aplaudido por isso. Então essa ideia de focar demais no Rodolfo, embora eu acho que ele mereça ter aí um momento onde ele tá em evidência, onde ele tá sendo criticado, tá? Para que ele aprenda uma lição, de fato a gente precisa essa questão cultural, essas redes sociais, usando essas coisas que estão em evidência para a gente tentar criar uma cultura, é uma ferramenta muito interessante. Então eu não estou criticando as pessoas que estão criticando o Rodolfo, tá? Inclusive estou criticando, eu acho que o Rodolfo precisa muito melhorar enquanto ser humano, tá? E o problema é que o Rodolfo, ele é o efeito, ele não é a causa. Vamos pensar em exemplos, né, de por que isso é problemático. Eu acho que as pessoas que votaram e as pessoas que apoiam o nosso atual presidente da república são ignorantes, tá? Ou então, em algum grau, desonestas. Essas pessoas, ao ouvirem eu falar isso, elas podem se sentir ofendidas. A grande questão é, e daí? Eu não tenho o direito de achar isso, eu vou ter que passar a considerá-las inteligentíssimas, honestas e bem intencionadas, né? Vendo o modo como ele está tratando a economia, o modo como ele está tratando a pandemia e uma série de coisas, vendo as inúmeras, né? Ele elogiando o torturador e fazendo uma série de declarações infames. Será que eu não posso ter uma opinião que poderia ser ofensiva a essas pessoas? Então eu quero ressaltar que qualquer um pode se ofender com qualquer coisa. E se qualquer um pode se ofender com qualquer coisa, a mera ofensa não é um critério para algo ser certo ou errado. Eu vou para uma outra camada então de argumentação, usando um segundo exemplo, né, que seria o Fernando Holliday, né? O Fernando Holliday, ele é um vereador, ele é negro, ele é homossexual e ele já disse em entrevista que uma das coisas que instigou ele aí para a política é o quão injusta ele acha as cotas raciais, por exemplo. Então ele se define como direita conservadora, ele tem uma série de atuações que eu considero bastante problemáticas. Eu não gosto pessoalmente do Fernando Holliday, tá? Eu tenho opiniões sobre ele que seriam bastante ofensivas para ele se a gente fosse aí vociferar essas opiniões. Então, qual que é a questão? Existe o indivíduo Fernando Holliday e eu não gosto desse indivíduo e eu poderia em algum momento, não vou ser, porque eu também não quero entrar nesse jogo ofensivo e polarizado, tá? Mas eu poderia em algum momento ser ofensivo a este indivíduo. A questão é, o homem negro homossexual, que é o Fernando Holliday, não me incomoda, tá? Então se eu fosse eventualmente ser ofensivo com ele, eu não poderia, na minha opinião, e não faria, né, ofensas raciais a ele. Então se você faz comentários ofensivos a ele, sobre a política dele, sobre as atuações dele, eu particularmente não vejo problema nenhum. Se você faz um comentário racista porque você está indignado com ele, daí a gente tem um problema. Daí o problema não é mais um problema de indivíduo Fernando Holliday. O problema é um problema racial ou um problema de sexualidade, se o que te incomoda é o fato dele ser homossexual. Ele foi um apoiador do Bolsonaro, ele é integrante do MBL e eu realmente eu não consigo viver num mundo onde o fato de eu ser branco ou, enfim, dele ser negro, né, me impeça, tá? Não faz sentido pra mim, me impeça de criticá-lo, me impeça de fazer algo que ele poderia considerar ofensivo, tá? Agora, eu vivo perfeitamente num mundo onde uma ofensa racial a ele é algo que vai me incomodar também.
tá? Porque se você quiser atrelar a má atuação dele ao fato dele ser negro, ao fato dele ser homossexual, você tá fazendo coro, né? Você está corroborando justamente com esse sistema que eu quero ver desabar fortemente. Então eu não vejo problema nenhum com comentários que possam ser ofensivos ao Holiday, contanto que não sejam comentários racistas, contanto que não sejam comentários homofóbicos ou qualquer outra coisa que seja irrelevante, né? Que não seja do indivíduo, que eu considero bastante problemático, que apoiou o Bolsonaro, etc. E que seja de ele pertencer a algo que na verdade não faz sentido você associar esse algo com algo pejorativo, né? O racismo estrutural é basicamente você tratar as pessoas pela cor da pele, né, por serem negras, como inferiores, como subservientes, né, colocá-las hierarquicamente na escala social, numa hierarquia inferior. Então a cor dele não deveria estar em questão nos debates. Quando eu uso a sua negritude ou a sua homossexualidade para atingi-lo, eu estou sendo racista ou homofóbico. Quando eu uso a sua atuação política, que é péssima, para criticá-lo, eu estou exercendo o meu direito de cidadão. E se ele se ofender com isso, o problema é dele. Ele tem inclusive o direito de me ofender, porque nós não temos o direito de não sermos ofendidos. Então, só comentando, né, o João, gente, não vamos individualizar a coisa. O João, ele não chorou, ele não ficou mal daquele jeito por causa do comentário do Rodolfo. Ele ficou mal porque o comentário do Rodolfo foi a última gota que transbordou um copo de inúmeros comentários que ele ouviu na sua vida que depreciavam ele por causa do cabelo, por causa da cor ou por causa de alguma característica. Então, essa coisa, o fato de ser estrutural é muito importante aqui. Se o João nunca tivesse ouvido um comentário depreciativo sobre o cabelo dele, eu ouso dizer que ao ouvir o comentário ele não estaria nem aí, ele mandaria, né, o Rodolfo para aquele lugar e estaria tudo resolvido, porque as pessoas, né, recebem um comentário pejorativo ou outro e elas lidam, a vida segue. Quando isso é estrutural, quando isso é desde criancinha, isso começa a ter um peso psicológico que é muito difícil da pessoa conseguir, da pessoa não ser afetada, é muito difícil a pessoa conseguir superar eventualmente e recuperar a sua autoestima, tá? Então a gente tem uma sociedade que é extremamente cruel nesse sentido. É importante a gente defender uma visão estruturalista para analisar a sociedade, para que a gente não fique nessa coisinha um tanto quanto mesquinha ainda de discutir só indivíduos, né? Como se os indivíduos eles surgissem do nada, como se o racismo fosse algo inerente a Rodolfos e afins, que são pessoas malévolas e estão criando algo que vai prejudicar os outros porque elas querem ver esses outros prejudicados e somente por isso. Claro que o indivíduo tem muita responsabilidade, claro que o Rodolfo poderia assumir o seu erro e tentar melhorar, ele podia inclusive ter feito isso antes, porque ele já é um homem adulto, ele já vive numa sociedade que vem problematizando isso, e ele escolheu se colocar na defensiva, ele escolheu a postura que ele assumiu, ele escolheu não se preparar para essa nova sociedade que a gente quer construir. Então ele pode sim ser censurado, tá? O que ele não pode é ser visto como a causa de todos os males, ele não pode ser visto de maneira isolada, como algo individual. O problema foi que Rodolfo ofendeu o João. Não, esse não foi o problema, esse foi o sintoma. O problema é o racismo estrutural da nossa sociedade. Então, se nós não temos o direito de não sermos ofendidos, eu concordo com isso, nós temos o dever de combater o racismo, a misoginia, a homofobia, o capacitismo e uma série de outras coisas que são estruturais da nossa sociedade. E a gente tem o direito de não viver numa sociedade que naturalize, né, de maneira sistemática essas ofensas, essas violências, tá? Então, quando a violência
se torna estrutural, né? Porque, claro, alguém pode fazer um comentário, né? Ah, não gostei do teu cabelo, né? Ok, eu não sofro violência estrutural, tá? Eu posso sofrer um comentário, ah, você é muito branco, alguma coisa, mas eu não sofro violência estrutural. Eu não tenho problemas psicológicos por causa do meu cabelo ou por causa da cor da minha pele. Então, as pessoas têm o direito de não ter esses problemas psicológicos por conta dessas estruturas bastante problemáticas que a gente ainda insiste em reproduzir e que precisam sim de um momento de desconstrução, de um momento de crítica, de problematização, que demora, que é difícil, que retrocede, tá? Que vem retrocedendo nos últimos anos. Então a gente precisa combater com boas ferramentas isso, e por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Então é isso, espero que tenham gostado. Quem quiser deixar algum comentário, né, o que vocês acharam desse caso, João, Rodolfo, vai ser muito bem-vindo e boa noite.